47. Todos acharam? Amém? Diz assim: a boa e santa palavra do Senhor Jesus. Então aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo e fluindo em direção ao oriente, a leste. Porquanto a casa estava voltada para o oriente, a água descia de debaixo do lado sul do templo ao lado do altar, ao lado sul do altar. Em seguida ele me levou para fora pelo portão norte, conduziu-me pelo lado de fora até o portão externo que dá para o oriente, leste, e a água fluía do lado sul. O homem deslocou-se para o lado oriental com uma corda de medir na mão, e enquanto se movia, totalizou o povo dos lombos, isto é, 500 metros, e me fez passar pelas águas que batiam na altura do meu tornozelo, em algumas versões nos artelhos. De novo mediu 500 metros e conduziu pela água que chegava ao joelho. Mediu então mais 500 metros e me levou pela água que batia na cintura, na maior parte das versões nos lombos. E ainda me mediu mais 500 metros, e agora era um rio que não se conseguia atravessar, porque a água havia subido muito e já era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Então ele me indagou: observaste tudo isso, ó querido filho do homem? E transportando-me de volta à margem do rio, assim que cheguei, notei muitas árvores em cada lado do rio, e ele me revelou: estas águas fluem para o leste, em direção à região oriental, e descendo até Arabá, no vale do rio Jordão, chegando ao mar morto. E ao entrarem nas águas salgadas, essas se tornarão doces e saudáveis. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porquanto essas águas límpidas fluem para lá e saneiam as águas salgadas, de modo que onde o rio passar, tudo ganhará vida. Os pescadores estarão junto dele, haverá lugar para estender as redes, desde Engedai, fonte do bode, até Enlarim, fonte das bezerras. As pescarias serão fartas com peixes de várias espécies, com os pescados do mar Mediterrâneo. Todavia, esses charcos e pântanos não represarão água potável e serão deixados para a produção de sal. Então, junto ao rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore que dá fruto comestível. A sua folha não murchará, nem o seu fruto apodrecerá, e produzirão novos frutos todos os meses, porque a água que flui do santuário é purificadora e chega a elas. Seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Amém? Vamos orar, irmãos? Pai amado, Deus, a tua palavra, Senhor, fiel e verdadeira, a palavra que alimenta e vive. Fala conosco mais uma vez através da tua palavra, ministra ao nosso coração, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós como porção desta noite. Eu te peço, já te agradeço, no nome santo, poderoso, maravilhoso de Jesus, teu Filho amado. Amém. Amém, queridos? Amém. Meus amados irmãos, queria falar essa noite, permitindo Deus, sobre um rio de vida que nós devemos mergulhar na presença do Senhor, buscar a intimidade do Senhor. O Salmo 25, no verso 14, diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dá a conhecer a sua aliança. Nós não podemos nos conformar de conhecer Deus de longe. E Jó, mesmo sendo por Deus, referendado por Deus, falou de Jó: viste meu servo Jó, fiel em tudo. Quando chega no final do seu capítulo lá, 42, ele diz: antes eu te conheci, Senhor, te ouvi falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. Grande desafio para a igreja, irmãos, é conhecer Deus de perto, conhecer o Senhor, andar com Deus, caminhar com Ele, se aprofundar em Deus. Nós não podemos apenas conhecer o Deus do domingo, que nós vemos no culto e o pastor prega, alguém vai e fala, e você ouve falar de Deus, mas parece algo tão distante. Ezequiel está falando aqui de uma maneira profética. O Senhor está mostrando a ele o rio das águas vivas que corre do trono de Deus, que purifica, que traz vida, que alimenta, que traz abundância, e está nos desafiando a aprender alguma coisa com isso. Eu fico pensando que há muito tempo, há anos eu leio esse texto,
texto, eu já dei algumas aulas na escola bíblica com ele, e eu queria falar um pouco sobre isso, sobre o que significa esses 4 estágios de águas que Deus mostra para Ezequiel. Para mim, que Deus falou comigo já há muitos anos atrás, e eu queria compartilhar com a igreja hoje. Ele é centralizado, esse capítulo, nesse rio que flui do templo, um rio de águas vivas, e nós estamos sempre falando das águas vivas, e Jesus diz que aquele que dele beber, do seu interior fluirão rios de água viva a jorrar para a vida eterna. Então esse rio, ele trata da bênção de Deus que vem sobre a nossa vida, e ela brota de Deus, a bênção é de Deus, amém? Nós vamos olhar para Deus como aquele que cuida de nós, que nos ama, que estende a mão para nos proteger, para nos guardar, para nos dar vida e vida com abundância. O Deus que curou o joelho da Gilce, o Deus que fez tantas coisas na nossa vida que muitas vezes a gente não consegue perceber, porque às vezes nós só percebemos coisas grandiosas, e Ele está presente nas coisas pequenas, no dia a dia, a cada momento da nossa vida. Esse rio fala de crescimento e profundidade, porque Ezequiel vai dizendo que o Senhor vai mostrando e vai medindo para ele 500 metros, água nos tornozelos, nos artérios, mais 500, água nos joelhos, mais 500, água nos lombos, na cintura, mais 500, é um rio profundo, não se pode mais caminhar, tem que nadar. O que fala da nossa vida com Deus, que tem que ser uma vida crescente, que nós precisamos nos desenvolver, irmãos, espiritualmente, buscar melhorar a cada dia nosso relacionamento com o Senhor, caminhar com Ele. E o rio, por onde ele passa, ele gera vida. Ao redor, as árvores vão crescendo e vão dando frutos que não murcham as folhas, e ele vai desaguar no mar morto, puro sal, não tem vida nenhuma, mas quando as águas chegam lá, elas vão sanear aquele mar morto. Fala de uma nova vida em Cristo Jesus, porque Ele chega na nossa vida quando nós estamos mortos, para nos gerar vida. Então eu queria pensar com vocês sobre essa profundidade do texto bíblico. Não sei se você fosse fazer uma avaliação da sua vida, olhando num gráfico, quanto é que eu cresci em Deus, do momento da minha conversão até hoje. Quanto eu melhorei espiritualmente. Não sei se a gente consegue mensurar isso, talvez nunca, mas alguma coisa tem que mudar em nós, irmãos. Nossa maneira de falar, de vestir, de agir, de tratar os outros, de se relacionar com os nossos familiares, ela tem que mudar. Então o Senhor mostrou a Ezequiel que as águas correm do trono de Deus. Tudo que vem na nossa vida para gerar vida vem de Deus. Amém, glória a Deus. Eu e você, nós não temos poder de fazer nada para mudar a nossa vida, irmãos. Muitas vezes nós nos tornamos arrogantes achando que não, eu vou resolver, irmãos. É igual, você já viu esses caras que desafiam o cara a entregar a vida para Jesus, fala assim, no dia que eu me converti, cara, se foi Deus, se Deus não muda a minha vida, eu era o mesmo Joãozinho, cabeça de barco lá de 40 anos atrás. Quem é você para se converter se não for Deus agindo na sua vida? Efésios capítulo 2, verso 1 diz que nós estávamos mortos em pecados e delitos. Eu nunca vi um morto levantar a mão e dizer assim, morto não. O Espírito de Deus entra na nossa vida e muda a nossa história. Amém, glória a Deus, eu creio. Eu queria pensar então de uma maneira bem simples, em 4 passos desse crescimento, dessa profundidade que Deus nos desafia a aprender. Primeira delas, água nos tornozelos. Medi e vi que as águas estavam nos artérios, nos tornozelos. Não vou levantar a calça, só vai esse tornozelo aqui feio, coisa absurda. Meu avô ia dizer essas canelinhas de cibito, é só um passarinho, tem umas perninhas bem finas. Mas água nos tornozelos. Isso fala da nossa caminhada com Deus. Quando nós caminhamos com o Senhor, quando nós começamos, às vezes está tão pouquinho, nosso relacionamento com Deus, ele é tão, aquela coisinha simples, mas é um começo. Você começou a andar com Deus. Que coisa extraordinária, irmãos. Deus nos chama a andar com Ele.
Eu penso em Enoque, andou tanto Enoque com Deus que já não era, porque o Senhor o tomou para si. A caminhada com Deus, olha Lucas capítulo 13, verso 33, é necessário caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque importa que um profeta não morra fora de Jerusalém. Uma caminhada com Deus. E quantas pessoas, amados, no decorrer dessa vida cristã, eu vi começar com Deus e começou com tanta alegria, e hoje não está mais na igreja. Pessoas que diziam assim: não, amo a Deus, Deus pode contar comigo, pastor, conta comigo. A pessoa não está mais. Ela começou a caminhar, começou, eu creio, com vontade. Ela começou de verdade, querendo se comprometer com a verdade, com Deus. E por algum motivo que a gente desconhece, ela se desviou uma parte do caminho e deixou de andar com Deus. Ontem eu fui ministrar para os homens lá na Igreja Batista, e um deles veio falar comigo: pastor, essa semana fizemos evangelismo na rua, aqui nas Redondezas. Foi um tempo muito abençoador, nós encontramos muita gente desviada na rua, pastor. Muitos crentes. Eu falei: eu acredito nisso, porque muitos começaram caminhando com alegrias, vindo nos cultos, felizes, queriam ajudar, tinha gente querendo cantar, tinha gente querendo pregar, querendo fazer evangelismo, e por algum motivo que eu desconheço, ela entristeceu, essa pessoa se entristeceu, se decepcionou. Às vezes conosco mesmo, com a liderança, pode ser comigo, e por algum motivo essa pessoa deixou de andar com Deus. Nosso desafio, irmãos, é andar com Ele todos os dias. Todos os dias. A vida cristã é uma maratona, ela não é corrida de 100 metros. Deus não está esperando ver se você chega primeiro que os outros. Lá na reta de chegar, nós temos que chegar todos juntos, mas nós temos que chegar. Nós temos que um dia falar como Paulo, lá em 2 Timóteo 4, 6 e 7. Completei a carreira, guardei a minha fé. Olha só, cumpri aquilo que me estava designado. E agora o Senhor, justo juiz, tem para mim reservado uma coroa, e não só para mim, mas para todos aqueles que amarem a sua vinda. Então fala de caminhar com Deus, mas caminhar até o final, queridos. Não é parar por qualquer motivo, não é parar porque perdi o emprego, parar porque eu desanimei. Eu lembro de um casal muito amado que eles vinham na igreja, feliz, aquele moço ajudou em tantas coisas na igreja, e de repente ele parou de vir, eu fui atrás dele, ele sumiu, não queria falar comigo. Aí depois de um tempo eu consegui falar com ele, ele falou assim: pastor, eu estou desempregado, e eu não posso mais ajudar, eu não quero mais ir na igreja. Ele estava envergonhado porque ele não podia mais ajudar. Agora no momento dele receber ajuda, e ao invés de permanecer, ele foi embora, parou de caminhar. De repente a pessoa ela começa a fazer para ela. No dia que ela não pôde fazer mais, ela achou que ela não tinha direito. Irmãos, aqui tudo é de graça no reino de Deus. Jesus nos alcançou, não precisamos fazer nada, o sacrifício foi totalmente dele. Nós só precisamos caminhar com ele, e no dia que você não aguentar, você pode clamar que ele vai te carregar. Amém? O homem mediu ali, o anjo mediu 500 metros de água no tornozelo. Ele não parou nos tornozelos. Às vezes a gente para na caminhada, queridos, desiste, para. Lembra que quando eu batizei, nós batizamos no mesmo dia 33 pessoas, né, pastor Nelson? Eu, a Lúcia, pastor Nelson, a irmã Luciene, e mais um grupo de irmãos lá da comunidade Betel, na época era a comunidade da graça ainda. Muita gente fervorosa na fé, e depois de uns 2 anos, sobramos nós, eu, Lúcia, Nelson, a Luciene e o Rubão. Acho que só nós, os outros todos sumiram. As pessoas desistem tão fácil, irmãos. Alguns por causa de tempestades, e outros por causa de uma brisa suave, o cara já desaparece. Desafio para mim e para você: caminhemos com Deus, amém? Vamos caminhar, vamos marchar com o Senhor.
Nós fazemos parte de um exército vencedor. Amém? Nosso general é Cristo, como dizia o pastor Ademar, e nós vamos para a vitória. Aleluia! Então, o primeiro desafio que ele vê nessa profundidade das águas é que caminhar com Deus, o começo é esse mesmo. Tem uns irmãos que desistem porque eles querem voar na primeira semana. Ele já chega dizendo quanto vai fazer, onde vai chegar, e aí ele vai descobrindo que o dia a dia é difícil, o dia a dia é duro, o dia a dia, né, servindo ao Senhor. Olha Elias, que profetizou que ia ficar sem chuva por 3 anos e 6 meses. Beleza, o profeta abriu a boca, Deus cumpriu. Só que ele esqueceu que ele morava lá. Não chovia para ele também. Nós estamos no contexto. Amém? Então, se Deus tratar com o país, trata com a gente também. Quando Deus trata com a igreja, trata comigo, trata com você. Amém? Segunda coisa, ele diz assim: olha, então eu caminhei, menti um pouco mais. E agora eu já chegava aos meus joelhos. Isso fala da nossa vida de oração. Joelho, muitas vezes na Bíblia, é apresentado como um momento onde você vai buscar a Deus. Essa não é a única forma de oração. Você pode orar em pé, você pode orar deitado, você pode orar enquanto você caminha, você pode orar no ventre do peixe, como Jonas. Mas você precisa orar. Não existe crente que não ore, irmãos. Não existe. Você pode não entender o que é oração e ter como oração aquele negócio que nós vamos chegar aqui, vamos pegar na mão do outro e vamos ficar juntos. Não é. Essa é uma das formas de oração. Mas oração é a sua vida com Deus diária. É o seu falar com Ele, é o conversar com Ele, é estar na presença dEle. Andou mais um pouquinho lá, mediu, tinha mais 500 metros, águas que davam pelos joelhos. Agora eu já estou andando com Deus há tanto tempo, irmãos, que eu descobri que eu posso ter intimidade para falar com Ele, que Ele me ouve. Vida com Deus implica uma vida de oração, de você orar pela sua família, orar pela sua vida, pela sua profissão, pelos seus familiares, orar pelos seus irmãos na igreja. Eu não sei quais são os motivos de oração dos meus irmãos, eu tenho tantos, e todos os dias eu tenho uma marcadinha, eu tenho caderno de oração, mas eu já tenho eles aqui, porque todo dia eu repito a mesma oração, pelas mesmas pessoas, porque eu aprendi que não dá para servir a Deus sem falar com Ele. Uma vida de oração. Filipenses capítulo 6, capítulo 4, versículos 6 e 7. Se faço questão de ler com vocês, porque às vezes, sabe, irmãos, a gente perde essa noção do que é viver uma vida cristã, uma vida na presença do Senhor. Filipenses capítulo 4 diz assim: olha, não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações ou todas as vossas petições, na maior parte das versões, declaradas ou conhecidas na presença de Deus por meio de oração, súplicas e ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém. Portanto, meus amados irmãos, vive uma vida colocando diante de Deus tudo aquilo que te traz dúvida, medo, ansiedade. Deixa de lado a confusão, coloca diante do Senhor, porque Ele é um Deus de paz. Amém? Então, à medida que nós caminhamos com Deus, nós vamos adquirindo essa confiança de dobrar os nossos joelhos e falar com Ele, certo que Ele vai nos atender. Pastor, mas eu já orei tantas vezes e Deus não fez. Irmãos, eu já falei aqui, eu oro pelo Lucas, já há 23 anos, o Lucas não fala ainda. E nem por isso eu acho que Deus deixou de me atender, e nem por isso eu acho que vou desistir, não vou orar. Não. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Se for da vontade de Deus que o Lucas um dia fale, vai falar. Se não, eu vou ficar feliz a vida toda, vou continuar falando com Deus. Por quê? Porque o desafio é colocar diante do Senhor aquilo que eu não posso fazer. O que eu posso, eu faço, mas aquilo que eu não posso,
Eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Amém? Ter se encurtado o braço do Senhor, jamais. Números, capítulo 11, verso 22, 23, acho que é isso, 22, parte B. Ter se encurtado o braço do Senhor, agora verá se a minha palavra se cumpre ou não. A mão de Deus continua estendida sobre nós, irmãos. Glória a Deus. E muitas vezes nós oramos uma semana, 2 semanas, depois a gente desiste. A gente ora um pouquinho para Deus mudar uma situação, aí as coisas não acontecem do jeito que nós esperamos, e nós achamos que Deus não responde a oração. Responde. Talvez você não esteja pronto para as respostas dele, porque Deus pode dizer sim, mas ele pode dizer não, né? Ele disse para Moisés: sobre esse assunto não falo mais com você. Mas eles queriam entrar na terra prometida. Ele falou: não. E o povo queria ser curado do espinho na carne. 3 vezes pediu o Senhor. Ele falou: não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoou na tua fraqueza. Até quando nós oramos, muitos pedidos de oração que estão aqui, irmãos, Deus vai realizar, já realizou. E tem alguns que talvez ele diga não. Principalmente porque muitas vezes nós não sabemos o que pedimos. 1 João capítulo 5, verso 14 diz que tudo que nós pedimos em conformidade com a palavra do Senhor será feito. E às vezes nós estamos pedindo coisas que Deus não quer, está fora do que Deus tem para a nossa vida. Então, se você começar a caminhar com Deus, vai chegar um momento que as águas vão subir ao ponto de chegar nos seus joelhos. Você vai ter uma vida de oração que você nem vai perceber. Você começa a falar com Deus e vai indo. Às vezes a gente lê biografias, né? Eu já li muitas vezes os Heróis da Fé. Alguém já leu? Se precisar, eu mando para você. Eu tenho isso digitalizado no computador. Eu comprei o livro, li tantas vezes e emprestei para algumas pessoas. Quando você empresta livro, eles nunca devolvem. Então eu deixei digitalizado no computador. Quando eu sinto falta, eu leio lá. E aí, querido, a gente fica envergonhado porque os homens oravam muitas horas por dia, muitas horas. Eles falam assim: meu Deus do céu, por que ele orava 12 horas? Eu consigo orar 12 minutos. Era diferente o tempo, a vida, o jeito de cada um, tudo era diferente. Mas eles tinham a vida deles totalmente entregue para Deus. Então o cara dobrava os joelhos, às vezes, e quando ia perceber, a gente tinha passado 3, 4 horas. Ai de mim com esse joelho estourado, que eu dobrar aqui 10 minutos. Eu lembro, operei o joelho, segunda, primeira vez, né? Aí os irmãos da Batista, lá do Nordeste, me chamaram para pregar, fui lá pregar. Tinha um monte de gente que estava daqui da igreja comigo lá. Terminou o culto, terminei de pregar, veio o Douglas aqui do fundo e fala assim: vamos orar pela vida do pastor João. Tudo bem, eles vão orar. Quando ele falou vamos orar, eu ajoelhei, esqueci que tinha operado, estava com 1 semana de operação. Eu dobrei o joelho, eu senti o barulho dos pontos. E eu em lágrimas, a pessoa pensando: olha, embaixo da unção de Deus. Nada, era dor pura. Estourou. Quando levantei, com muita dificuldade, levantei. Passou uns dias, tive que operar de novo. Então, assim, às vezes você não consegue nem dobrar o joelho para orar, mas você ora em pé, rapaz, ora caminhando. Na hora de deitar, você vai dormir, né? Às vezes eu começo a orar deitado, dormir, pronto. Mas tenha uma vida com Deus. Caminha com o Senhor, irmão, vale a pena. E sabe que coisa gostosa é quando você começa a ouvir ou perceber a realização das suas orações. Você percebe que o que você orou, exatamente como você orou, Deus respondeu. Você, meu Deus, que coisa extraordinária. Por isso que é tão importante o testemunho. É você ver o pedido determinado. E assim como eu falei, em oração, Deus fez água pelos joelhos. À medida, irmãos, que a gente vai se aprofundando, caminhando com Deus, a nossa vida vai melhorando. Aí ele diz assim: ele mediu mais 500 metros. Agora a água me dava nos lombos. Em algumas versões na cintura. Isso fala de serviço. Agora que eu caminhei com Deus, agora que eu desenvolvi intimidade com Deus, agora eu posso trabalhar para Deus. Porque enquanto Deus não trabalhar em você, meu irmão, não dá para você trabalhar para Ele, não. Você sabe qual que é a maior desgraça da igreja dos nossos dias? É o pregador que não conheceu a Deus e está querendo falar de Deus para os outros. Ele não conheceu as boas novas da salvação, ele está falando da salvação para outra pessoa. Ele está falando de um Deus que ele não conhece, com quem ele não tem intimidade, com quem ele não viveu nada. Que coisa difícil. Há um tempo para a água dar nos lombos. Eu quero servir a Deus. Mas antes disso, falei na semana passada aqui, o apóstolo Paulo foi
encontrado por Jesus na estrada de Damasco, Jesus parou, falou: esse vai saber o quanto importa sofrer pelo meu nome. Você pensa que no outro dia Paulo era chamado de apóstolo e estava no púlpito? 3 anos escondido na Arábia. Depois de 13 anos que ele aparece em Jerusalém para o concílio, com Pedro, com os irmãos lá com Judas, para ser recebido. A gente quer no outro dia. O cara sobe para o monte fazer uma oração e volta de lá pastor, apóstolo, bispo, alguma coisa assim, porque alguém teve uma revelação. A gente estuda 6, 7 anos, irmãos, 5 anos no seminário bíblico, 4 anos. Não é para aprender, não, é só para não ficar falando bobagem, é só para você se limitar a ler o texto e mais nada. Você pode ensinar o que você não aprendeu. Água pelos bons. Como é bom poder servir o Senhor, trabalhar para Deus, falar do amor de Deus com as pessoas, servir como diz o texto, na beleza da sua santidade, sabe? Eu e você, nós precisamos aprender, vamos ter prazer no serviço ao Senhor, trabalhar para Deus com alegria, com vontade, sabe, de fazer o melhor, o melhor. Vou ler para os irmãos aqui o texto de Mateus, capítulo 20. Ele está falando de trabalho, Jesus está falando do trabalho. 20, do verso 26 e 28. Olha só o que o Senhor Jesus disse acerca daqueles que querem servir, né? Que esperavam um cargo de destaque. Jesus diz assim: não será assim entre vós, ao contrário, todo aquele que desejar ser importante entre vós, esse deve servir aos demais. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne escravo, assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos. A nossa vida deve ser de serviço a Deus. Nós não fomos chamados pelo Senhor para ser servidos, para ter um lugar de destaque, para as pessoas ficarem batendo palma para a gente quando você passa, se dobrando, reverendo para lá, reverendo para cá. Nós fomos chamados para servirmos. À medida que nós fomos crescendo em Deus, nós começamos a caminhar com Ele, nós desenvolvemos intimidade o suficiente para conhecê-lo, nós podemos servir, para saber que quando Ele fizer alguma coisa, a glória é dele, não é nossa. O grande desastre dos nossos dias é a soberba que toma conta de tanta gente. Pessoas que pegam as escrituras e dizem assim: se Deus não fizer, Ele não é Deus, eu rasgo minha Bíblia, como se Ele tivesse o poder de determinar para ser feito. Irmãos, Deus é Deus, Ele faz o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, e se Ele quiser, e Ele não pode ser questionado. Nós devemos desenvolver uma intimidade tal com Deus, para chegar um momento que Ele possa dizer: posso te usar agora, eu sei que você não é orgulhoso, você não é soberbo. No dia que alguma coisa acontecer, você não vai botar uma medalhinha no peito dizendo: está vendo como eu fiz? Você viu? Quando estenda as mãos, pega a camisa do pastor, ó, camisa suada do pastor ungido, misericórdia, gente. Se eu levantar a mão, alguém cair, porque o desodorante venceu, aí tem que procurar. Se os outros vão comprar mais um aí, porque o negócio está feio. Mas as pessoas são assim, irmãos. E o pior é que o povo gosta do espetáculo, de gente que fica falando essas coisas. Não, porque eu faço, não pode vir que Deus, eu te garanto que Deus, vou comprar a sua briga. Antes de nós trabalharmos para Deus, irmãos, Ele tem que trabalhar em nós. Nós precisamos nos submeter como um barro na mão do oleiro. E olha que tem tanto defeito em nós, que muitas vezes vai nos quebrar e fazer de novo. Amém? Então nós precisamos aprender isso à medida que nós caminhamos com Deus, que nós desenvolvemos a intimidade com Deus. Vai ser impossível você não sentir vontade de servir a Deus. Impossível. O Espírito de Deus vai nos mover para isso. É lógico que cada um de nós tem uma característica, Deus vai nos usar dentro dessas características. Vai usar um para pregar, vai usar outro para cantar, vai usar outro para limpar a igreja, vai usar outro para trazer cesta básica. Cada um de nós dentro daquilo que Deus nos chamou. Não existe o maior nem o menor. Mas antes dessas coisas acontecerem,
Tem que acontecer algo dentro de nós. Vai tirar de nós um coração de pedra e nos dar um coração novo, um coração de carne. Vai transformar o nosso caráter, irmãos. Vida cristã é uma vida transformada. O caráter do homem tem que ser mudado, aperfeiçoado. Por isso tem que medir mais 500 côvados. Não é no dia seguinte, não. Medir mais 500. E agora a água já dava nos lombos. Quanto tempo será que leva para isso, hein, queridos? Eu gosto do Dr. Chet, quando estava vivo, o Dr. Chet tinha umas aulas extraordinárias. Aí um dia, ele estava dando uma aula no texto de Mateus, capítulo 24, sobre a grande tribulação. E alguém, um aluno, levantou e falou assim: pastor, eu não concordo com esse texto. O senhor falou, porque Deus me mostrou assim. Aí falou, o Dr. Chet, muito simples, muito humilde: ô irmão, eu acho uma bênção que você entendeu o texto. Eu dei aula nessa aula há 42 anos, não tinha entendido ainda. Sabe, às vezes nós não temos a humildade de entender a palavra de Deus. Deus revela parcialmente as coisas. Então leva tempo, você caminha com Deus tanto tempo. Por que a gente abre a mesma Bíblia durante anos e de repente você olha um texto e percebe algo que você nos últimos 30 anos não tinha visto? Porque agora Deus te abriu os olhos para entender. Então entre caminhar com Deus. A sua entrada na igreja, para o dia que Ele vai te usar no ministério, às vezes leva bastante tempo. Não desanima por isso, não. Ele está trabalhando em você antes de você poder trabalhar para Ele. Porque os desafios são tão grandes, irmãos. As pancadas vêm com tanta força às vezes, que muita gente desiste por isso, porque achou que ia ser fácil. Você já viu aqueles músicos que os caras cantam assim, que eu piso no inimigo, pisa na cabeça dele? Eles acham que vão pisar na cabeça toda hora. O único que esmagou a cabeça de Satanás foi Jesus. Toma cuidado com as músicas que você canta. Você não ser vítima das bobagens que você canta. A gente tem que se submeter a Deus, obedecer a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Você só precisa ser obediente a Deus e resistir, porque ele vai embora. Nosso problema é que a primeira parte do versículo a gente nunca entende. Obedecer a Deus a gente não quer. A gente quer mandar um capeta. E aí fica rindo da cara de tanta gente. Mediu mais 500 metros. E agora diz assim: a água agora já nos dava. Não dava mais para atravessar. Estava encobrindo o cara, estava acima do peito dele. Agora nós tínhamos águas que já não se pode atravessar, caminhando, tem que ser a nada. O que significa isso, meu querido? Agora eu desfruto de uma intimidade tal com Deus, uma profundidade com o Senhor, que eu mergulhei nos rios do Espírito. Efésios 5,18 diz: não vos embriaguei com vinho, no qual há contentos e dissoluções, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí como se enche do Espírito Santo, pastor? Fazendo campanha na igreja? Não, Zé. Lê o versículo seguinte, 5,19 em diante. Falando de vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com todo o vosso coração. É nós cuidando uns dos outros. Marido respeitando a esposa, amando a mulher, se sujeitando ao marido. O pai respeitando os filhos, não provocando iras. Os filhos honrando seus pais. Paulo dá uma receita para ser cheio do Espírito Santo. Agora eu tenho uma vida com Deus, onde eu percebo a presença do Espírito Santo na minha vida, no meu falar, no meu agir, na minha maneira de caminhar, de pensar, os meus pensamentos. Agora dominados pelo Senhor. E quando alguma coisa foge, ele diz assim: tudo aquilo que é reto, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é de boa fama, nisso pensai. Nos desafia a mudar sempre, a rever nossos pensamentos. Irmãos amados, a gente precisa aprender isso, a viver uma vida com Deus, onde nós possamos sentir Deus nos direcionando. Às vezes eu ouço alguns pregadores, sabe, eles têm uma maneira de tratar assim, de falar, assim, muito espiritual. Não estou falando que não é verdade o que eles estão falando, tá?
Entenda bem o que eu vou dizer. É que cada um de nós tem uma maneira de transmitir. Então, por exemplo, eu posso dizer assim: enquanto eu ouvi o louvor, Deus falou comigo. Deus pode falar comigo dessa forma. Enquanto eu ouvi a palavra, Deus falou comigo. Tem alguém que diz assim: essa madrugada Deus foi falar comigo lá em casa. Aí a imagem que vem na minha cabeça é uma pessoa entrando no quarto para conversar comigo. Mas às vezes o que ele está querendo dizer é outra coisa. Eu estava em oração e Deus falou no meu coração. Só que para tornar mais sensacional, espetacular, ele diz assim: aí o varão de branco entrou lá. Eu não estou achando que ele está mentindo. Ele só mudou o negócio, né? Então deu uma fantasiou um pouquinho. Eu não sei se na casa de vocês já entrou o tal do varão de branco lá. Lá em casa ele nunca entrou desse jeito, mas ele nunca deixou de ir lá. Entendeu como é que é? A maneira como Deus fala com cada um de nós é diferente. A maneira como nós vamos falar o que Ele falou conosco, Ele pode mudar. Porque você pode tentar deixar o negócio um pouquinho mais implementado para deixar o povo, né? Arregando um culto aceso. Aí então põe um cara aqui que gosta de fantasiar, aí todo mundo fica E às vezes, irmãos, é só você ler o texto e dizer que o que o Espírito Santo vai ter que fazer, ele faz com todo mundo, ele fala e acabou. O que nós precisamos, irmãos, é mergulhar em Deus de uma maneira que a presença de Deus esteja em nós o tempo todo, que nós passemos a ser direcionados pelo Espírito Santo, que flua em nós a vontade de Deus. Quantas vezes a gente não entende isso, a gente fica tentando conduzir as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Mas se nós desenvolvermos intimidade com Deus, queridos, vai ter um momento que você vai estar na estrada, Deus vai mandar você: volta lá, quero que você pegue a tal pessoa. Já aconteceu isso com você? Comigo já muitas vezes. Volta, você está longe, volta. Contei com os irmãos, uma verdade, vocês testemunharam, porque um rapaz que eu parei no caminho lá em Lins, estava indo para Araçatuba, quase 160 por hora na estrada lá, na Marechal Rondon, baixo no viaduto, policial pedindo carona, e eu fui embora. Deus falou comigo: volta lá, vamos buscar ele. Eu parei lá na frente, vim de ré bem devagarzinho, até embaixo do viaduto. Cheguei lá, o homem entrou, botei ele dentro do carro: você vai para onde? Vou para Araçatuba. Entra aí. Levei ele. Estava ouvindo uma pregação, não foi eu que preguei naquela noite, foi o pastor original, culto de domingo. Eu tinha acabado de gravar e fui embora. Ele começou a chorar enquanto ele ouvia a pregação, e eu não falei nada, estava fardado. Aí daqui a pouco ele olha para mim e fala assim: o senhor vende? Não, essa pregação de ontem, mas eu tenho várias aí, essa eu não posso vender ainda. Aí ele falou assim: olha, quando o senhor passou, eu estava esperando um caminhão para me jogar embaixo, porque eu ia me matar, porque se eu for para casa eu vou matar meu filho. Ele está roubando as ofertas, eu faço culto doméstico de casa, eu sou diácono na igreja, ele está roubando as ofertas para comprar droga. Aí eu fui de Lins até Araçatuba, ministrando a vida daquele homem, parou lá em Araçatuba na praça, nós dois abraçados, orando. Você sabe que carro alugado, como é que é? Tudo transparente, um monte de gente passando e dois homens abraçados, chorando, dentro do carro. Terminou, eu dei umas fitas para ele, falei: eu estou indo para Três Lagoas, do Mato Grosso, daqui a 3 dias eu estou de volta em casa. Você pode me ligar, a gente conversa, tá bom? Tá bom. Depois de 3 dias ele me ligou, falou: pastor, eu cheguei em casa, pedi perdão para meu filho, para minha esposa, tratou, enfim. Depois de 2 anos ele foi lá na PNL, na Vila Ré. Vocês lembram dele? O policial foi fardado, dá o testemunho, falou assim: Deus salvou minha vida naquele dia que esse pastor estava passando na estrada. Por quê? Porque o Espírito de Deus falou comigo, já estava longe, volta, vai buscar ele. Então, assim, essas coisas que você não sabe por quê. Agora pergunta: foi o varão de Deus? Não sei, alguma coisa falou comigo. Eu sei que o capeta não ia mandar eu voltar para ajudar a pessoa. Só pode ter certeza. Então nós precisamos andar com Deus de uma forma que quando Deus falar, a gente não tenha dúvida, não resista à voz do Senhor. Às vezes Deus está mandando você fazer uma coisa e você: não vou fazer não. Deus falou: não, eu não vou fazer não. À medida que as águas forem crescendo, irmãos, que o fluir do Espírito aumentar na sua vida, você vai começando a obedecer a Deus, obedecer a Deus, obedecer a Deus. E onde essas águas passam, elas geram vida, transformação. O Mar Morto temos um significado de um lugar que não gera nada.
Mas quando as águas desse rio chegarem lá, ele vai voltar a ter vida. Isso aconteceu comigo e com você. Nós, longe de Deus, não tínhamos nada. Nosso destino era a morte, mas quando Jesus entrou, quando a presença do Senhor entrou na minha e na sua vida, gerou vida aonde não existia. Nós precisamos entender isso, irmãos. O que nós temos, o que somos por causa do Senhor, do Deus que em nós habita, do Espírito Santo que habita na minha e na sua vida. Ele não é visitante, faz parte de nós agora. 1 Coríntios 3, 16, 6, 19. Não sabeis vós sois santuário de Deus, que o Espírito do vosso Deus habita em vós. Nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Amém. Então, um grande desafio para a nossa vida, queridos, é viver uma vida na presença do Senhor, servir a Deus com alegria, com fidelidade. Pastor, eu estou só começando, então caminha com Ele. E no dia que você tiver com dificuldade, Ele vai pegar na sua mão e vai te levar. Pastor, eu já estou com Deus caminhando um tempo. Desenvolve uma vida de oração, desenvolve uma vida de intimidade para falar com Deus. E olha, nós vamos falar, se você tiver intimidade com Deus, você não vai começar a sua oração, sabe? Às vezes a nossa oração é tão protocolar. Ó Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. Você faz uma retórica. Hoje eu fui ver meu pai, aniversário de 84 anos do meu pai. Você quer 85? Não é 84, filho. Você está diminuindo a idade, velho. Aí eu vou falar com meu pai. Puxa vida, irmãos, eu abraço meu pai, eu beijo ele, eu converso com ele de uma maneira tão simples. A gente vai conversar com Deus, chama Deus de Pai e começa a colocar um monte de coisas, atributos para nos distanciar dele, quando você poder fazer uma oração simples. Ô Senhor, eu estou aqui, eu não tenho nem palavras, não sei como me comunicar. E Deus conhece, antes que a palavra chegue nos lábios, Ele sabe o que nós vamos falar, irmãos. Aliás, o livro de Romanos diz lá no capítulo 8, verso 26, que nós não sabemos orar mesmo. E por isso que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então a gente desfrute da presença de Deus, da companhia do Senhor. E à medida que você for sentindo Ele presente na sua vida, vai ser impossível você não dizer: Senhor, usa-me numa área da vida. Qualquer lugar que o Senhor quiser, Senhor. Onde o Senhor quiser, me usa. Oh, irmãos, tem tanta coisa que nós podemos fazer para Deus. Tanta coisa. E nós podemos começar dentro da nossa casa. Tem sempre alguém perto de nós precisando de uma palavra, precisando de um olhar, de um toque. Ele não precisa ir buscar fora. Se você for o servo de Deus dentro da sua casa, você é essa pessoa. Amém? E à medida que isso acontecer, você vai descobrir que agora já flui dentro de você um rio de águas vivas. A sua linguagem passa a ser uma linguagem diferenciada, espiritual. A gente passa a dar glória a Deus em todo momento, a orar em todos os lugares, a sentir a presença de Deus nas coisas mais simples, irmãos. Que o Senhor possa fazer isso comigo, com você. Ele possa nos mover de encontro à sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Amém? Amém. Glória a Deus. Que a minha vida, a sua vida, a nossa vida esteja na presença do Senhor todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Fala: Senhor, eu quero viver esse rio de águas vivas. Eu sei que aonde a presença do Senhor passar vai gerar vida, vai trazer vida em todos os lugares, Aquilo que antes era morte, agora é vida e vida com abundância. Amém? Vamos louvar a Deus, vamos orar. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua graça e teu amor, pelo teu Espírito que nos habita, Senhor, a tua presença em nós. Muito obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado, porque nada nos tem faltado, Senhor. O Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Eu te peço, abre os nossos olhos para que nós possamos perceber isso, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar contigo. Aqueles que têm dificuldade a caminhar com águas pelo tornozelo,
Vai chegar um momento, Senhor, que nós teremos água no joelho, uma vida de intimidade, de oração contínua, todos os dias na tua presença, falando contigo. Senhor, eu fico imaginando a experiência de Adão, que todos os dias, no virar do dia, o Senhor ia falar com ele podia ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, continua falando conosco, nós te pedimos no nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a ter momentos em que nós possamos perceber essas águas chegando nos nossos lombos, na nossa cintura, e que nós possamos ser um instrumento nas tuas mãos, a serviço do Senhor, a serviço do Deus vivo, poder ser um instrumento para abençoar outras vidas, para alcançar outras pessoas, Pai, em nome de Jesus. Aonde nós passarmos, nós possamos ser instrumento de bênção, na empresa que trabalhamos, na escola, aqueles que estudam, Pai, na vizinhança e mesmo nossos familiares, que nós possamos ser uma bênção para a glória do teu nome. Abençoa, Senhor, a vida dos meus amados irmãos, minha vida, Senhor. Abençoa a vida dessa igreja, Pai, que nesse lugar que o Senhor nos plantou, nós sejamos um rio de vida, Senhor, de águas vivas a fluir aqui na Alto Graça, Senhor, na Patriarca, na Vila Guilhermina, que possa gerar vida e vida com abundância, Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, Pai, no nome do Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a chegar no momento em que a tua presença seja tão real e tão verdadeira em nós, que nós possamos desfrutar dessa unção poderosa do Espírito Santo, Pai, e ter estar num rio que não se pode mais caminhar, andar, que não dá pé. Nós vamos precisar nadar nos rios de água viva, na água que o Senhor faz jorrar dentro de nós para a vida eterna. Abençoa a tua igreja, o teu povo, Pai, nós te pedimos no nome santo, poderoso, maravilhoso de Jesus. Leva-nos a viver uma vida de intimidade contigo, Pai. É a nossa oração, nosso pedido a ti em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nosso Deus é bom. Vamos ficar de pé, vamos louvar a Deus. Como o nosso Deus é bom, gente. Às vezes a gente não entende isso tudo. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei. Sem nenhuma explicação.
glória ao teu nome, Senhor. Aleluias. Que o Senhor possa fazer isso na minha e na sua vida, querido. Aleluias. Vir sobre nós com a sua presença santa e maravilhosa. Amém, Jesus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por Deus, tudo. obrigada, Senhor. Dá-nos, Senhor, mais uma semana abençoadíssima na tua presença. Que nós possamos, nessa semana, buscar maior intimidade contigo. Sim, sim, seja. Crescer na presença do Senhor. Amém. Através da oração, da busca da tua palavra, Senhor, te conhecer mais e mais. Jesus, obrigada, Senhor. Do cuidado e do contato com os nossos irmãos. Ajuda-nos como igreja, Senhor, a ser o corpo de Cristo que o Senhor espera que nós sejamos. Nós te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Queridos, nós estamos chegando aí no aniversário da igreja. Antes de encerrar, só falar isso. Dia 26, sábado, às 20 horas, nós vamos estar recebendo a Igreja de Jesus na sua casa aqui, com o Ministério de Louvor, de dança deles, para ministrar. Vamos fazer uma grande festa. Domingo, às 18 horas, nosso culto. Então, ore por isso. Convide as pessoas, vamos nos preparar para fazer o melhor, amém? Sexta-feira nós vemos aí, o pessoal deu uma ajudada aí para a gente começar uma faxina, arrumar as coisas. Daqui a uns dias nós vamos estar fechando e ia fazer esse final de semana. Mas a Marivaldo, como tentou aqui na sexta-feira, queimar a maquininha, nós vamos daqui a uns dias fechar aqui, ajustar tudo. Eu estou providenciando as 2 caixas de retorno, nós não temos retorno. Então nós estamos comprando 2 caixas ativas para colocar em cima. E a potência que nós temos, vamos jogar no retorno, para a igreja funcionar bem, para funcionar tudo direitinho, mesa de som, para nós podermos fazer o melhor. Amém? Amém? Se Deus quiser, será uma bênção. Deus abençoe os irmãos, até domingo, permitindo Deus. Aleluia! Avisa. Deixa eu desligar aqui.